Olá pessoal, tudo bem? Então neste vídeo aqui a gente vai entender como que funciona a relação dos vetores, tá? Como que o vetor ele se comporta quando a gente analisa essa questão dos ponteiros, tá bom? Então tecnicamente o ponteiro nada mais é do que um pedaço, uma área que a gente aloca de memória e a gente usa um certo deslocamento para poder acessar a posição que a gente quer. Então, se a gente analisar esse desenho que a gente estava comentando aqui sobre a memória RAM, então, tecnicamente, o que seria um vetor? Se eu falo que eu tenho um vetor de inteiros, então vamos imaginar que a gente faz isso aqui, int. Então, eu tenho um vetor de inteiros, valores, e aí eu tenho aqui 4 posições, certo? O que no final das contas está ocorrendo aqui? O que a gente vai ter aqui é justamente esse aspecto aqui. Então, quando eu aloco um vetor, então se cada inteiro eu gasto 4 bytes, então a gente teria isso aqui. Então vamos imaginar que ele alocou este endereço aqui, ó, esse pedaço aqui, para o primeiro byte. Então esse aqui seria o meu primeiro byte, certo? Esse segundo aqui, ó, seria meu segundo byte, desculpa, meu segundo byte não, o meu segundo inteiro, depois o meu terceiro inteiro e o meu quarto inteiro, certo? Então isso aqui vai ser a minha posição 0 do vetor, posição 1 do vetor, posição 2 do vetor, posição 3 do vetor. Como a gente entendeu que no momento da compilação o nome da variável é substituída por um endereço, tecnicamente vai ficar algo parecido com isso aqui. Vamos imaginar que isso aqui fosse o endereço que fosse alocado para essa variável valores. Então 70902, então aqui ó, valores é o que? É o 70902, certo? E vamos ver isso aqui na prática, né? Vamos ver se realmente acontece isso aqui. Então a gente vai vir aqui, ó, eu vou fazer aqui um int valores de 4 posições, certo? E aí vamos inicializar esses 4 valores aqui com 0, ok? A gente pode até deixar o 0 aqui especificado, né? Então, as 4 posições vai ficar com conteúdo 0. E aí, se a gente quiser saber qual é o endereço de valores, a gente pode fazer aqui, ó, um printf valores e comercial, tá? Então, se eu colocar só valores e comercial, o que a gente vai ter aqui como endereço? A gente vai ter o endereço final 32 aqui, tá bom? Agora, se a gente chegar e falar assim, beleza. E o endereço na posição 0? A gente vai ver que é o mesmo endereço. Ó, mesmo endereço, terminando com 32, certo? Não quebrei a linha ali, né? Vamos quebrar a linha aqui agora. Beleza? Vamos entender aqui. E o meu valor 1? E o meu... a minha posição 1, né? Na verdade. E a minha posição 2? E a minha posição 3? Então, o que a gente tem? Olha só. A gente vai ter aqui um deslocamento sempre de 4 em 4 bytes. Aqui repetiu 2 vezes porque a gente mandou imprimir o endereço, depois o endereço 0. O endereço da variável e o endereço da variável na posição 0 é o mesmo. Por isso que começa com 0. Aqui vocês vão entender por que os vetores começam com 0. Tá? Essa é a explicação do porquê que o vetor começa com 0. Por que o vetor não começa em 1? A explicação é essa aqui, vamos entender. Tá? Então, vamos até apagar aqui. Né? Deixa eu apagar esse endereço aqui. Beleza? Então vamos deixar dessa forma. Bom, para não confundir. Então a gente tem ali, a posição 0 está no 32, a posição 1 está no 36, depois a posição 2 está no 40 e depois a posição 3 está no 44, certo? Então o que aconteceu aqui? A gente teve exatamente esse comportamento aqui, tá? E por que o vetor começa em 0? Justamente por conta desse aspecto aqui, ó. Como a variável valores vai ser convertida para o endereço de memória, quando eu faço isso aqui, ó, vai agora para mim em valores na posição 0 e coloca para mim o número 56, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, peraí, valores começam em que posição? 70902. 70902 mais 0, o deslocamento mais 0, ele vai retornar 70902. Então ele vai colocar esse número 56, aqui dentro, ó.
certo? Agora, se eu chego e falo assim, coloca no valores na posição 2, coloca para mim o número 30. Então, o que ele vai fazer? Ele tem que deslocar para a posição 2. Então, como ele sabe que isso aqui é um inteiro, e o inteiro são 4 bytes, a posição 0 é 70.902. A posição 1, se eu fosse deslocar uma posição, eu vou deslocar 4 posições, posição no vetor que eu falo. Se eu quiser colocar no vetor 1, aqui tá 2, mas se eu quisesse colocar no vetor 1, ele vai fazer o quê? O inteiro é de quantos bytes? 4 bytes. 1 vezes 4, 4. Então desloca 4 posições para frente. Aí ele gravaria na posição 70.906. Como eu mandei gravar na posição 2, então o que ele vai fazer? O inteiro são quantos bytes? O inteiro são 4 bytes. Ele quer colocar na posição 2 do vetor? 2 vezes 4, 8. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele vai gravar aqui na posição 70.910. Entendeu? Então por isso que o vetor começa na posição 0, para ficar fácil essa conta, certo? Porque se começar na posição 0, basta eu multiplicar 0 vezes o tipo int, né? Então 0 vezes 4, 0. 0 mais o endereço 70.902 é o próprio endereço. Então fica muito mais fácil para o compilador fazer os cálculos do deslocamento da onde ele vai colocar os dados, entendeu? Então por isso que os vetores começam na posição, por isso que o primeiro valor do vetor está na posição 0, é por conta dessa particularidade. E se eu chegar aqui agora e mandar imprimir na posição 0, valores na posição 1 e valores na posição 2, olha só o que a gente vai ter. Faltou a quebra de linha, né? Eita, sempre esquece essa quebra de linha aqui. Então o que a gente tem lá? 56, 0 e 30, certo? Por que ficou 0 na posição 1? Porque como a gente inicializou aqui o vetor com todas as posições em 0, então a posição 0, 1, 2 e 3 estão com valor 0. Eu mandei a posição 0 ficar com 56, eu mandei a posição 2 ficar com 30, então a posição 1 continuou valendo 0, tá bom? Então é assim que funciona, né, a característica do vetor, tá bom? É assim que ele se comporta, tá bom? E aí, obviamente, se a gente fosse trabalhar com vetores usando ponteiros e alocação dinâmica, a gente faria isso aqui, ó. O comando que permite a gente alocar um certo conjunto de bytes na memória sem ser no momento da compilação, tá? Porque se eu faço aqui, ó, int valor, ele vai determinar qual a posição da variável valor no momento que eu compilo, certo? No momento que eu compilar, ele vai dar essa posição para a gente, tá bom? Se eu chegar aqui agora e falar o seguinte, ó, int valor, certo? Int valor, ele vai reservar apenas uma posição ali. Desculpa, se eu falar que é ponteiro. Int valor ponteiro. Okay? Eu vou até melhorar, vou chamar aqui de PTR, de endereço, ok? Ponteiro, tá? Ou só PT, né? PTR. Se eu chegar para ele e falar assim, olha, beleza, eu vou decidir fazer a alocação de memória no momento que o nosso software for executar. Então eu vou fazer algo desse tipo aqui, ó. Eu vou criar uma variável aqui chamada QTDE, quantidade, QTDE, certo? Vou fazer um scanf para ler a quantidade do teclado. O CentD joga para mim em quantidade, então note aqui o endereço, né? E comercial QTDE. Então o scanf precisa que a gente informe a posição de memória. Vou fazer um printf aqui agora. Digite a quantidade de valores a serem alocados. Vou chamar de posições. Ok? Beleza? Bom, e aí se eu fizer isso aqui agora, se eu chegar e falar assim, ó, beleza, na hora que eu estiver executando o meu código, eu quero alocar uma certa quantidade de bytes, que vai ser a minha quantidade. Aí a gente usa esse comando malloc. Esse comando malloc vem de memory allocation.
Então ele vai alocar o tamanho do espaço que a gente quer de memória no momento da execução do código. Então nesse momento aqui o compilador não sabe quanto de espaço que eu vou mandar reservar, porque o próprio usuário é que vai informar isso aqui, nesse caso, no exemplo que eu estou dando, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Então, nessa situação aqui, se eu digitar, e aqui o malloc sempre aloca a quantidade de bytes, tá? Então, se eu digitar aqui 10, vai ser 10 bytes. Se eu digitar 15 aqui, vai ser 15 bytes. E assim sucessivamente, tá bom? E aí eu quero fazer o seguinte, eu quero simular o funcionamento do vetor sem fazer a declaração de vetor, usando só a alocação dinâmica de memória. E eu vou fazer um laço que é o seguinte, eu vou falar assim, ó. Então, se eu fizer esse código aqui, olha só o que esse código vai fazer, tá? Então, eu criei aqui um ponteiro, certo? Que vai receber um endereço de memória, mas a gente não sabe que endereço de memória ele vai se receber, porque só no momento que eu executar o malloc é que ele vai devolver esse endereço de memória, tá bom? Então, eu vou chamar o malloc e vou digitar, vou executar o malloc e vou falar para ele reservar a quantidade de bytes equivalente aqui a essa quantidade que a gente digitou aqui. Então, se eu digitar 15, ele vai me reservar 15 posições. Se eu digitar 10, ele vai me reservar 10 posições. Se eu colocar 4, ele vai me reservar 4 posições, certo? E aí, o que a gente vai ter? Aí eu vou executar um laço, certo? Que vai variar de 0 até a quantidade que foi digitada, fazendo o incremento de 1 em 1. E aí eu vou mandar ler uma informação qualquer e colocar na posição do vetor. Então vai começar na posição 0, depois na posição 1, depois na posição 2, depois na posição 3, depois na posição 4 e assim sucessivamente. E depois eu faço a mesma coisa, faço um for, só que agora para imprimir os dados. Então olha só o que a gente vai ter aqui. Digite a quantidade de posições, então eu vou colocar 6 posições. Então aí o malloc agora foi lá e alocou 6 posições para um vetor de inteiros. Então eu posso colocar até 6 valores. Isso foi dinamicamente, tá? Então eu vou chegar agora e vou digitar aqui 4, 5, 1, 2, 7, 9. Aí ele imprimiu 4, 5, 1, 2, 7, 9. Então a gente acabou de fazer aqui uma implementação de vetor, certo? Sem necessariamente utilizar os cochetes, certo? Porque já que um vetor é uma alocação de memória para aquela quantidade de posições que a gente quer, eu deixei para alocar isso aqui no momento que o código fosse executado. Okay? Na prática a gente usa o vetor normal mesmo, com a alocação normal, né? A gente já vai lá, cria o vetor, fala a quantidade de posições ali, né? Normalmente na maior parte dos casos. Eu só dei esse exemplo aqui para vocês entenderem essa questão de como funciona o vetor, né? Então o vetor você tem ali uma posição de memória com uma certa quantidade de posições equivalentes ao tamanho de cada tipo de dados. Então se eu falasse que fosse um vetor de 10 posições de char, o que ele iria fazer? Ele ia separar 10 posições só, 10 char, ok? 10 casinhas só, que um char é um byte. Como eu falei que aqui vai ser um ponteiro que vai apontar para um número inteiro, então, e depois eu mandei fazer uma alocação aqui para a quantidade, por exemplo, 10, aí o que ele fez? O inteiro equivale a quantos bytes? Um inteiro é 4 bytes, então ele foi lá e reservou 40 bytes, ok? E aí a gente conseguiu fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Então isso é só para a gente entender melhor essa característica aqui dos ponteiros, tudo bem? No próximo vídeo, a gente vai entender como que a gente faz a passagem de parâmetros dos ponteiros por função, tá bom? Então, às vezes é necessário a gente fazer a passagem de endereços de ponteiro para funções ou procedimentos, e aí a gente vai entender como é que isso funciona, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente dá continuidade para entender essa questão da passagem de parâmetros, tá bom? Um abraço, até mais!